Descobrir a verdade no que respeita a Deus é coisa vital para o homem, pois é somente praticando a verdade que podemos alcançar o bem da vida eterna. Muitos são como este jovem, seguem uma religião de olhos vendados, sem saber por que fazem as coisas que fazem, sem saber qual o seu destino. O espírito humano não tem paz enquanto não é satisfeito o seu supremo anseio, e o supremo anseio de toda pessoa é a salvação. Que diz a Bíblia? O Senhor Jesus Cristo ensinou que devemos examinar o Santo Livro. As Escrituras são revelação de Deus e segura fonte da verdade. Necessitamos estudar as Escrituras para conhecer a verdade. E necessitamos praticar os seus ensinos. Nada vale dizermos que cremos em Cristo se não fazemos a sua vontade. São dele as palavras: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. São Mateus 7:21. Vamos estudar agora alguns característicos da verdadeira igreja. Crer em Cristo, amá-lo e obedecer-lhe é um dos característicos da verdadeira igreja. A aceitação das Escrituras, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, como dadas por inspiração de Deus, contendo a revelação da sua vontade aos homens e como sendo a única regra infalível de fé e prática, eis outro característico da verdadeira igreja. Toda a Escritura, escreveu São Paulo, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. A verdadeira igreja dá condições a seus membros para examinarem a Bíblia Sagrada e assim conhecerem a vontade de Deus. A igreja verdadeira é comparada a uma mulher formosa. No livro de Apocalipse, a igreja é apresentada sob o símbolo de uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A igreja é também chamada coluna e baluarte da verdade. São do apóstolo São Paulo também as palavras: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Deus tem na sua igreja os autênticos representantes da verdade para esse tempo, que estão proclamando a última mensagem de advertência à humanidade e fazendo o último convite para a salvação. Tendo em vista capacitar-nos para fazer uma identificação segura, Jesus adverte: pelos seus frutos os conhecereis. São Mateus 7,16. No reino espiritual acontece o mesmo que no reino vegetal. Assim como a árvore é conhecida pelos frutos que dá, também a igreja verdadeira é identificada por aquilo que são os seus membros e pelos frutos que eles dão, isto é, pelas obras que praticam. Dos membros da Igreja de Cristo na terra, a Escritura diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, versículo 12. Esta declaração é significativa porque caracteriza a verdadeira igreja. Muitas organizações religiosas denominadas cristãs pretendem ser a Igreja de Cristo, mas não preenchem estas duas condições: fé em Jesus e a observância dos 10 mandamentos. Os filhos de Deus produzem frutos de obediência, observam os mandamentos de Deus, não para que sejam salvos, mas como demonstração de que foram salvos pela sua fé em Cristo. A obediência é o resultado da salvação que Cristo dá sobre a base da fé. Os membros da verdadeira igreja abstêm-se do mundanismo, pois acreditam que as práticas e princípios do mundo são contrários à vontade de Deus e creem que quem ama o mundo não tem o amor do Pai. A verdadeira igreja leva ao mundo, nesses dias finais da história,
a última mensagem de Deus para o homem. A pregação dessa mensagem, de que lemos em Apocalipse 14, é simbolizada por 3 anjos voando pelo meio do céu. Essa mensagem final, chamando os pecadores ao arrependimento, prepara um povo para encontrar-se com Jesus em sua próxima vinda à terra. A nota tônica da mensagem é a breve volta de Jesus ao mundo. Cristo chama seu povo a sair das falsas igrejas, das igrejas que adotaram ensinos dos homens. As Escrituras chamam essas igrejas Babilônia. Ouvi, é São João que fala, outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse 18, versículo 4. O chamado é de Jesus: retirai-vos dela, povo meu. Atenderemos o Salvador. A igreja é a fortaleza de Deus, sua cidade de refúgio que ele mantém num mundo revoltado. Ao nos decidirmos pela igreja verdadeira, enfrentaremos a ira de Satanás. A Escritura diz que ele anda em volta dos filhos de Deus como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquemos firmes na fé, não deixando apagar-se o seu fogo aquecedor. A vitória é dos que se apegam a Jesus pela fé. É de Jesus o conselho: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. São Mateus 7, 13 e 14. Amigos, Jesus está perante cada um de nós e diz, mansa e suavemente: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. Aos que recebem Jesus no coração, ele dá forças para alcançarem a vitória. O Salvador Jesus Cristo é a pedra de esquina da igreja, o seu principal fundamento. Se estamos firmados nele, estamos seguros. Prezado amigo, decide agora receber Jesus. Coloca-te do seu lado para fazer toda a sua vontade.